Queridos amigos, aqui estamos com muita alegria e felicidade na União Espírita Paraense, realizando o terceiro curso que estão programados, esses cursos para todo o Brasil. Esse é o terceiro, contemplando a região norte. É um curso para a formação de formadores da área da evangelização, da infância e da juventude. Sem dúvida nenhuma, o desafio é sempre manter o entusiasmo, é sempre manter a alegria do serviço, mas como toda e qualquer tarefa na casa espírita, é também a preocupação com a qualidade do trabalho. E com essa preocupação em relação à qualidade do trabalho, para que a tarefa possa atender de fato aos seus objetivos, para que o trabalho realizado junto a crianças e jovens possa ter de fato os resultados que nós tanto desejamos, a integração, ou a possibilidade de que essas crianças e esses jovens levem de fato para as suas vidas o conteúdo espírita e se tornem criaturas de bem, tão natural que nós tenhamos como maior desafio essa qualidade no trabalho. É por essa razão que aqui estamos, nessa preocupação que é gratificante de estarmos desenvolvendo uma tarefa junto a formadores e sempre primando pela busca do melhor. O que é que podemos fazer de melhor e principalmente nós que integramos as equipes de formação, o que é que podemos preparar para os evangelizadores do Brasil inteiro. É a maior iniciativa nessa área. Estima-se que ao concluirmos a região centro, que será algo mais, nós teremos uma formação em torno de 350 formadores. Isso é um número bastante significativo para que a dinamização, para que a disseminação, onde não haja o trabalho de evangelização da criança e do jovem, isso possa de fato ocorrer. Então os nossos desafios seriam em duas grandes áreas: a qualificação da tarefa e a manutenção da alegria e do entusiasmo de servir. Todo e qualquer documento gerado, norteador, claro que tem, vamos dizer assim, uma história, né? Tem uma razão de ser, tem seus objetivos. Os documentos aos quais o companheiro alude são documentos formatados de uma forma muito diferenciada, porque são fruto de discussões em nível nacional. Então, a área da evangelização, a área da infância e juventude da Federação Espírita Brasileira, através da sua diretora, nossa irmã Miriam Duzzi, e seus colaboradores mais diretos, como o nosso companheiro Cirne, então, eles, juntamente com grupos de trabalhadores do Brasil inteiro, oportunizaram uma participação nunca vista anteriormente, porque foram minutas levantadas, escritas, debatidas, reavaliadas, enfim, um processo realmente de construção coletiva para que, a partir do já feito, porque há uma valorização de toda a historicidade, de tudo aquilo que já foi realizado. Ninguém está inventando a roda, né? É um trabalho de continuidade, mas de aperfeiçoamento. E nesse sentido, os documentos que se encontram disponíveis, inclusive, para download no site da Federação Espírita Brasileira, a área do Digi, bem como também esses materiais já se encontram impressos e representam essa oportunidade do Brasil discutir, do Brasil refletir e do Brasil registrar subsídios, diretrizes que estarão sendo responsáveis pela condução, pela orientação desse trabalho nos moldes, vamos dizer assim, daquilo que as décadas anteriores puderam nos trazer como experiências exitosas, como fruto de análises, de debates e principalmente pelo olhar da atualidade, das dificuldades que o mundo de hoje nos apresenta. Então, esses documentos norteadores aí estão disponíveis e é em cima deles exatamente que estamos realizando, né? Já dissemos, é o terceiro encontro regional, estaremos fechando ainda agora em setembro, né? O Brasil inteiro,
dando então esse upgrade, vamos dizer assim, para que nós cada vez mais busquemos realizar o melhor nessa tarefa, com sensibilidade, mas também, né, com uma preocupação pedagógica e com a preocupação da leitura das condições, das situações e dos desafios da atualidade na tarefa de evangelizar crianças e jovens. Dissemos há pouco que esse documento, ele não é de ninguém, de nenhum local, de nenhum estado. Ele é fruto de uma discussão nacional, tanto de infância quanto de juventude. E ao longo de todas essas décadas, vamos dizer assim, de atividades, nós podemos identificar, sob o ponto de vista das experiências consideradas positivas e exitosas, muitas contribuições. Então, dentre as diversas contribuições emanadas dos estados, nós temos a contribuição da questão voltada ao protagonismo infantil e protagonismo juvenil. O que isso significa? É uma busca de que o trabalho da evangelização não seja reduzido a uma transmissão de conteúdos, né? E não seja apenas a evangelização uma atividade como se fosse apenas normativa, prescritiva de conduta. É importante que nós entendamos que a ação evangelizadora, ela se dá na família, ela se dá no centro espírita, mas ela não se dá só naquele momento que nós podemos identificar como o momento do estudo, que é sem dúvida nenhum um momento importantíssimo, sem o qual não haveria inclusive a evangelização. Mas também entendemos que há espaços de comunicação social, de confraternização, de convivência familiar, espaços de integração no centro espírita como um todo, no movimento espírita como um todo. Isso já mostra, né, que há uma espécie de preocupação com esta visão mais dilatada dos ambientes de evangelização, né, para que nós possamos então aproveitar todos esses espaços. E não seria possível aproveitar todos esses espaços bem com uma visão mais reduzida, vamos dizer assim, né, da tarefa evangelizadora. Então, o protagonismo, tanto infantil como juvenil, surge muito mais como uma necessidade de que essa tarefa, que é uma tarefa importantíssima, de investimento não só na criança, no jovem, mas é investimento no amanhã, no futuro da humanidade. Então, que essa criança, desde cedo, possa se integrar na casa espírita, possa ser acolhida com sua família, esse adolescente, esse jovem, eles possam ser também acolhidos pela instituição, e não só acolhidos para receber, mas acolhidos também para participar. Então, o protagonismo diz respeito, em especial, a ouvir a criança, ouvir o jovem, integrar crianças, adolescentes e jovens em atividades desde cedo, criar aquele sentimento de pertencimento à instituição, ao movimento espírita. No final das contas, a criação de uma identidade realmente espírita que possa fazer com que essas crianças, adolescentes e jovens possam enfrentar, vamos dizer assim, de forma criativa, de forma ativa, né, a sua participação não apenas na casa espírita, mas na família e na sociedade como um todo. Então, esse protagonismo diz respeito à palavra, mas também diz respeito à ação, à integração, à proposição, enfim, a um modelo de evangelização que deve primar pela aplicação do princípio que o próprio Cristo aplicou entre nós, que é de tornar cada seguidor, cada companheiro que ele estava junto dele, alguém que estivesse preocupado com o seu processo de renovação e de transformação, mas que igualmente pudesse produzir no seio da família e da sociedade os frutos, vamos dizer assim, das ações equilibradas, das ações voltadas para o bem. E isso, gostaria de dizer, não é um sonho não. Nós já estamos vivenciando essas experiências. Aqui mesmo nesse encontro tivemos os inúmeros relatos, né, em relação aos espaços em que as crianças já estão atuando, em que os jovens já estão atuando, e o próprio DECOM aqui é uma expressão, né, da participação do protagonismo juvenil no movimento espírita. Nós queremos dizer inicialmente que a educação e, consequentemente, a atividade desenvolvida junto à criança, ao adolescente, ao jovem, é tarefa de todos. Não é tarefa só de quem trabalha na evangelização. É tarefa, primeiramente, dos pais, que são os primeiros educadores, os primeiros evangelizadores. É tarefa de todos os adultos que, de alguma forma, estão influenciando o comportamento de crianças, adolescentes e jovens.
É tarefa do dirigente espírita que deve dar apoio ao trabalho. É tarefa do público em geral, porque nós não podemos fazer um trabalho edificante, um trabalho produtivo, sem que sem que não contemos com a participação, o apoio, a efetividade, a vibração dos companheiros. A doutrina espírita nos dizem, em especial Língio Vasconcelos, Benedita Fernandes, pela mediunidade do nosso Divaldo Pereira Franco, a tarefa educativa, a doutrina espírita é eminentemente educativa. Então a tarefa educativa é de fato a essência da doutrina espírita, que tem como finalidade que nós nos transformemos em homens e mulheres de bem. Assim sendo, todos aqueles que apoiam a tarefa da evangelização, como pais, trabalhadores, público em geral, como pessoas integradas no movimento espírita, estão sem dúvida alguma alinhados na mesma fileira, que é a fileira do investimento no mundo melhor, pelo trabalho que a educação deve operar em cada um de nós. Eu gostaria também de registrar não apenas a UEP, mas a todas as federativas aqui do Norte, que atenderam o convite, estão todas representadas aqui, agradecer este momento de aprendizado. Tem sido em especial para nós, que integramos a equipe de trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, uma alegria muito grande, porque essa convivência, esse compartilhar nos engrandece, nos ensina muito e principalmente significa para nós alimento para a continuidade nas lutas redentoras. Muito obrigado.